Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam aí bem, com saúde, em paz, né? Para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar. Meu nome é Christian, eu sou colaborador do Lar Maria da Paz e eu estou aqui para auxiliar nos estudos do EADS, né? Mais precisamente para dar continuidade no roteiro 14. Gostaria também de parabenizar lá a nossa colega Adriana pela bela introdução que ela fez nas epístolas de Paulo e pela síntese da epístola aos Romanos, né? Eu vou falar sobre as epístolas de Paulo aos Coríntios, né? E vou fazer uma síntese dessa primeira epístola. Esses dois assuntos eu pretendo dividi-los aí em dois vídeos, né? Bom, nós vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de ambientalizar aí o espaço e o tempo, né? Dessas duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Paulo ficou por aproximadamente 18 meses na cidade de Corinto, isso lá pelos idos dos anos 50 depois de Cristo, né? Eu, para acrescentar um pouco nesse nosso estudo, eu além de ler lá o EADS, nesses capítulos que me foi solicitado, eu li outros livros, alguns trechos de outros autores, e eu me deparei com um texto de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, onde uma frase, né, uma definição sobre as epístolas de Paulo aos Coríntios me chamou bastante atenção. Lá ele trata essas duas epístolas, né, como a supremacia do amor. Outros autores também falam da importância dessas epístolas com relação às primeiras manifestações aí mediúnicas, né, os dons manifestados por diversos sacerdotes coríntios. Mas também vamos falar um pouco sobre a cidade de Corinto, as características dessa cidade, né? Corinto era um porto grego e era a capital romana na Grécia. É uma cidade cosmopolita para a época, né? Um importante porto de comércio que ligava ali o atual Golfo, hoje Golfo de Corinto, com o Golfo Sarônico. Ali, Golfo Sarônico, ali no Mar Egeu, e o Mar Egeu ali dentro do Mediterrâneo, e aí fazendo uma ligação com o Oriente, uma importante ligação de comércio essa com o Oriente, né? A cidade de Corinto, além de ela ser esse centro do poder romano na Grécia, é um centro de convergência de diversos povos que para ali se dirigiam, né? Eles vinham em busca do seu comércio, né? De realizar compras, vendas, mas também eles vinham ali pelos encantos, né? Dessa cultura grega que existia na cidade. É uma cidade grega, né? E como toda cidade cosmopolita ali, as pessoas, as culturas, elas vão se miscigenando, né? É uma miscigenação de povos, uma miscigenação de cultura. Isso faz com que as características específicas de cada cultura, né? E os princípios que essas pessoas, né, têm, eles vão se perdendo, né? Eles vão se deteriorando. E desta forma, uma pessoa sem princípios morais sólidos, ou esses princípios enfraquecendo-se, né? Eles vão dando lugar a uma liberdade excessiva, uma certa libertinagem, um apelo sexual. Ali nessa cidade existia uma circulação de dinheiro muito grande, né? E tinha uma prostituição exagerada, né? Imagine que ali nessa cidade, no templo de Afrodite, que é a deusa grega do amor, onde as sacerdotisas elas ofereciam uma experiência ali religiosa muito interessante, pois elas se deitavam ali diante do templo com marinheiros, com mercadores, né? Faziam isso por dinheiro e transformavam esse ato sexual em algo para eles divino, né? Então, eu creio que Paulo identificou esse excesso do apelo sexual, né? Sendo esta uma forma mais primitiva que eles tinham do entendimento do amor, ou uma forma mais vulgar de entender o amor, ou sendo aí apenas uma tentativa de se aproximar do amor. Porém, eu acho que isso tudo era apenas uma fuga para a falta do verdadeiro amor. Paulo entendia assim, né, que todo esse ato sexual é uma fuga, é uma necessidade de viver o verdadeiro amor, né? Aquele amor fraternal, um amor que se expressa pelo olhar,
um amor que transcende a todos os outros sentimentos, né? É um amor como aquele que Paulo expressa lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Mas isso nós vamos falar lá na frente, na síntese da primeira carta, né? Paulo falava muito de amor, pois ele entendia muito aquela máxima que se diz assim: onde há o mal, há a cura. Esse é um assunto que temos muita dificuldade de nós entendermos. Temos dificuldade, como é que eu vou dizer? Temos dificuldade assim em sermos gratos a tudo aquilo que nos falta, né? A sermos gratos a tudo aquilo que nos incomoda, né? Essa dificuldade que temos de entendermos os nossos problemas, a dificuldade de entendermos aí os nossos relacionamentos, esses grandes apegos que nós temos por alguns dogmas, apegos por algumas posses, ou até mesmo apegos por alguns pontos de vista muito, muito enraizados em nós, né? Nossa dificuldade ela é imensa em entender por que tudo isso ocorre conosco. E por que existem tantas imperfeições, ou tantas que nós entendemos coisas erradas em nossas vidas, né? E aí, em vez de nós buscarmos o entendimento de por que isso existe em nós, né, como nós muito pregamos lá nas nossas teorias reencarnatórias, que nós vemos aqui para nos redefinirmos, né, para nos reaprendermos, né, para nos corrigirmos, né? É muito mais fácil, no momento que estamos aqui encarnados, transferir essas responsabilidades para outras pessoas, né? Sempre nos colocamos ali em papel de vítima, né? Enfim, pois tudo isso é muito mais fácil transferir, é muito mais fácil se vitimizar do que buscar a cura. Buscar a cura é de nos entendermos, de buscarmos o porquê somos assim, entendermos que isso nós devemos evoluir, buscar resgatar nessas dificuldades, devemos buscar analisá-las, todas essas nossas dificuldades, né? E aí temos pensamentos e atitudes, né, voltados para a resiliência, né? E pós essa resiliência, temos ali um novo estágio de engrandecimento, né? Eu entendo então que Paulo observou esta falha, ou melhor, observou esta falta de amor na população daquela cidade. E através da igreja e de seus ensinamentos, ele buscava, como é que vamos dizer, disseminar o amor, espalhar o amor, espalhar concepções do verdadeiro amor. Aquele amor que foi ensinado lá pelo Cristo e que ele acompanhou tão de perto, né? Então ele sentia essa necessidade e gostaria que isso fosse disseminado ali naquela população. Essas duas epístolas de Paulo aos Coríntios, né, elas compõem-se ali provavelmente de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à congregação cristã de Corinto e aos seus sacerdotes, né? Ele buscava com elas uma certa correção do povo, né, ou uma orientação, uma melhor catequização dos discípulos desta igreja de Corinto, né? Então, a igreja de Corinto, que embora fosse abençoada pelas dádivas, por todos os dons que ela recebia, dos dons, nós falamos anteriormente lá dos dons divinos, né? Pois nela eles se revelavam em muitos de seus sacerdotes, e diferentes dons se revelavam em seus sacerdotes, né? E o entendimento, e é o meu entendimento também, né, que esses dons, mesmo se manifestando de uma forma individual e eles serem diferentes uns dos outros, e sendo dons bem específicos, pois alguns tinham o dom da cura, outros tinham o dom da visão, outros tinham o dom de abençoar e diversos outros dons que recebiam esses sacerdotes, né? Porém, o que faltava a esses sacerdotes era o entendimento de que mesmo os dons sendo individuais, e cada qual tendo seus, sendo dons específicos, não existia um dom mais importante que o outro, pois ter todos esses dons dados pelo nosso Criador tinham a sua valia. O que faltava para eles era o entendimento de que o mais importante dos dons era a união deles, né?
era a união de todos esses dons em prol da caridade e do verdadeiro amor ao próximo. Né? Paulo, ele entendia que um dom usado de forma individual, de uma forma teatral, era apenas uma grande vaidade, né? A sua exacerbação da vaidade desse médium, vamos dizer assim, ou desse seu sacerdote, né? De qualquer forma, a igreja de Corinto era uma igreja que abusava desse pseudo-mediunismo, né? Das suas curas, né? Usava isso para engrandecer-se, né? E com isso ela atraía mais adeptos, né? Isso me fez lembrar e reler as leis lá de Teilhard no sentido da evolução. Teilhard de Chardin, ele era um padre jesuíta, um teólogo, filósofo francês ali do início dos anos 20, né? E o princípio básico dessas leis diz que tudo que sobe converge. E aí eu vou fazer uma analogia, né? Que tudo e todos que sobem, ou podemos dizer que se elevam, né, convergem. Podemos dizer que convergem ao Pai, né, convergem em direção ao Criador, né? Isso é algo interessante que vale muito para nós, entendo, e levarmos isso no nosso dia. Creio que essa analogia também serve para que que nós entendemos que precisamos uns dos outros, né? E que é mais fácil buscarmos a evolução se todos caminharmos juntos, né? Aproveitando um pouco do que cada um pode ceder, do que o pouco que cada um pode dar para essa elevação coletiva. Mas vamos lá, voltando lá na Grécia, né? Voltando lá em Corinto, né? E a igreja de Corinto, existia na igreja lá de Corinto algumas divisões, né? Entre alguns pontos de vista que eram bem divergentes, como lá tinha os que vinham do judaísmo, tinha algumas influências do povo grego que estava na igreja e sofria, e ainda tinha as influências do politeísmo grego, né? Eles continuavam ainda a frequentar a igreja, mas porém eles continuavam a fazer suas ofertas, né? Grandes banquetes de devoções a outros deuses, né? Em outras igrejas, né? Mas de qualquer forma a igreja de Corinto era uma igreja rica. Quando eu digo rica, eu digo financeiramente também. Tinha muitos adeptos também, ela tinha, então ela era rica em vários sentidos. E ela também atraía para si, para a igreja de Corinto, muitos discípulos pela caridade, né? Que muitas vezes era exacerbada também, né? E eles distribuíam até comida, alimentos, donativos antes dos cultos. Enfim, ela tinha muitas influências, influências tóxicas nessa igreja de Corinto, e ali o fato de Paulo escrever as duas cartas, né? Como é que eu vou dizer? Essa necessidade, como eu falei acima, levou Paulo a escrever essas duas cartas, né? E espero que eu tenha aí contribuído, né, nessa primeira etapa de nosso estudo, né? E em seguida eu vou postar um novo vídeo com a síntese da primeira epístola aos Coríntios. Eu acho que nessa nós ficamos por aqui. Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado.